Flávio Conteste, boa noite, doutor Pedrosa. Entrei em contato com vocês para saber se me enquadram em outra regra enquanto aguardam. Tem uma 1209, me responderam que posso fazer um planejamento previdenciário. O que seria isso? O que é o planejamento previdenciário? Muito bem. Planejamento previdenciário, ele é isso aqui, ó. Planejamento previdenciário é um diagnóstico que a gente faz, tá? A gente faz um diagnóstico para você. A gente vai pegar e ver qual é a sua realidade. Por quê? Por que é importante fazer um planejamento, fazer um diagnóstico? O planejamento já tem um diagnóstico, né? Aliás, coloca o diagnóstico. Ó, o planejamento tem duas partes. A primeira parte é o diagnóstico. Agora clica lá de novo. E aí depois você vai para o planejamento. Né? Volta no diagnóstico, volta no diagnóstico. Aí, diagnóstico. Ó, o que é o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte, você vai no médico, você tem um sintoma de que uma coisa não está boa, você vai no médico. Aí o médico vai dizer o seguinte, olha, para nós saber o que nós vamos fazer com você, nós precisamos fazer exame, para a gente ter um diagnóstico. A mesma coisa acontece. O que é o planejamento? A primeira parte do planejamento é fazer um diagnóstico. O que a gente vai ver no diagnóstico? A gente vai ver a sua remuneração, a gente vai identificar o seu salário de benefício, que não é igual à sua remuneração, a gente vai identificar o percentual de perda que você tem, que é a primeira perda que você vai ter, a gente vai verificar qual é a regra de transição que você está pegando. No caso da aposentadoria especial, a gente sabe que a regra de transição, o coeficiente ali é de 100% do salário de benefício, mas a gente faz uma projeção em todas as regras para verificar e responder a pergunta mais importante, quanto você vai receber. Então o planejamento é a gente configurar e responder três perguntas. A primeira pergunta é fácil, quando você vai se aposentar? A segunda é quanto você vai receber? E a terceira pergunta é quanto tempo você vai receber o valor da sua aposentadoria? Nossa Senhora, por que precisa isso aí? Cara, se você responder as três perguntas, você tem a garantia de uma aposentadoria que vai fazer com que você seja uma pessoa feliz, que você não tenha escassez, não tenha privação e que você não rebaixe a sua qualidade de vida agora, que você não baixe o seu padrão, que você não tenha escassez, não tenha privação, tá? Para isso que serve o planejamento. Aí, feito o diagnóstico, a gente vai fazer o quê? A gente vai planejar. Planejar é você programar, é você verificar qual é a melhor condição, considerando sempre o quê? Os 3 Qs. E por que é importante eu saber por quanto tempo eu vou receber o meu benefício? Então a primeira missão tua é o quê? É recuperar o salário de benefício para ele ser igual o quê? Para ele ser igual à sua remuneração. E aí no planejamento você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E aí a gente vai responder também por quanto tempo você vai receber, que é com base na expectativa de vida. Aí você tem as perdas ali, né? Por que é importante fazer isso? Porque depois que você recebe o benefício, você vai perder. Você vai perdendo ao longo do tempo. Então aqui, ó, quem se aposentou em 2012, ele já perdeu agora em 2024 21,62%. Isso considerando que o aumento do aposentado, que já está previsto, é de 3,26% em 2025, esse camarada que se aposentou em 2012, ele vai perder 25%. Ou seja, para cada R$1.000 ele está perdendo 250, mas não é 250 perdido só uma vez, ele vai perder 250 por mês, tá? Então isso vai fazendo com que o quê? Depois que o cara se aposenta, ele vai descendo ladeira abaixo. Então você tem que prever na sua aposentadoria, através de um planejamento, fazer uma programação primeiro, para você recuperar o valor do seu benefício, o salário de benefício ser igual à sua remuneração. E segundo, você projetar a perda que você vai ter depois que você recebe. Então você vai fazer uma projeção. Opa, eu tenho 55 anos. Então você vai projetar 65, 75, 85, que é a expectativa de vida. Então o que acontece? São 30 anos depois que você pega. Então nesses 30 anos, se aqui com 2012 para 2024, com 12 anos, já perdeu 25%, você consegue fazer essa projeção. E aí agora você programa o valor da sua aposentadoria, para que você receba a renda mensal inicial e ao longo do tempo ela não vá decaindo. Então você tem que sair daqui com a gordurinha, e isso você só consegue fazer através de um planejamento. Captou a jogada? Entendeu a brincadeira? Então eu fico aguardando você aqui, ó, para você falar aqui com a equipe, entender melhor e fazer o seu planejamento, fazer a sua programação do valor do seu benefício. Quando a gente vai pensar em aposentadoria, muita gente pensa no quando eu vou me aposentar. O quando que você vai se aposentar tem que ser adequado, correspondendo ao seu melhor valor de benefício, que é o quanto eu vou receber. Muitas vezes a pessoa fica afobada e ela pega uma aposentadoria errada, ela pega uma aposentadoria perdendo, ela pega uma aposentadoria
que é incompatível com aquilo que é a necessidade dela na terceira idade. Muitas vezes ela quer resolver um problema agora, mas ela esquece que a aposentadoria não tem a ver com agora, a aposentadoria tem a ver com o futuro. Então não caia nesse erro. Não tome uma decisão de forma emocional, tome uma decisão de forma racional. E você consegue fazer isso através de uma programação, de um planejamento. Maravilha? Entendeu essa parada? Se você está chegando agora, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, você manda aqui para nós. Ó, entre em contato. E a gente sempre se encontra no próximo vídeo.